Olá, muito boa tarde. Descobrir mensagens e desafios sugeridos pelos textos da Bíblia. Essa é a proposta que fazemos nos próximos minutos, analisando os que são lidos nas missas deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos analisar textos da Bíblia que são lidos num domingo, o segundo do tempo quaresmal, do tempo litúrgico na Igreja Católica, o tempo da Quaresma. E, cônego António Rego, este itinerário quaresmal, qual é a finalidade, com que objetivos é proposto na liturgia católica? É muito bom lembrar como o itinerário, a Quaresma, começou na quarta-feira de cinzas, teve o primeiro domingo, e depois há um percurso na própria liturgia que nos conduz depois, digamos, ao tríduo pascal, que é o culminar de tudo. O tempo fundamental, os dias fundamentais da liturgia católica. Exatamente. E então, agora nós vamos vendo este itinerário como é que se processa. E vemos até pelas leituras que são apresentadas que elas não vêm soltas, mas vêm enquadradas num tempo litúrgico e numa proposta litúrgica. Obviamente que todos têm a ver com a purificação interior, com aquilo que nós chamamos a penitência ou a conversão. E depois, consoante for aí apresentado, nós vamos percebendo como é que isso se enquadra nesta caminhada que os cristãos estão a fazer. Irmã Luísa Almendra, esta caminhada tem paralelos com a própria caminhada do povo de Israel, com a revelação de Deus ao povo de Israel? Tem, e por isso mesmo até ao longo da Quaresma nós vamos ouvir, vamos escutar textos que nos falam de momentos dessa caminhada do povo de Israel. E a primeira leitura traz-nos um momento, ainda estamos muito no início da formação deste povo de Israel, com a figura de Abraão, e Abraão já saiu da sua terra, já está em caminhada, mas todos os clãs, todos estes grupos que caminhavam pelo deserto, que faziam as suas caminhadas, tinham este horizonte de uma descendência, como é que tudo isto vai continuar, como é que se perpetuava, e Abraão não tinha descendência direta, pelo menos. Então, a palavra libertação do povo, libertação de cativeiros, é de alguma forma a palavra que se vai jogando neste tempo litúrgico? Sim, ela vai aparecer no contexto desta caminhada, não é? Porque toda a caminhada vai supor não só uma libertação em termos físicos, isto é, de ameaças exteriores, mas também de caminhada interior, porque toda a caminhada exterior supõe uma caminhada interior. Então é este caminho que Israel vai fazer e que é proposto como um modelo, e que depois nós vamos ver também nos textos de Evangelho. Jesus também vai propor um caminho interior de mudança, mas que a caminhada exterior, toda a caminhada exterior provoca uma caminhada interior. E já agora, cônego António Rego, esta palavra libertação, é para isso que servem, deixe-me perguntar assim, alguns sinais exteriores que aparentemente podem parecer de opressão, de penitência, que têm uma carga negativa. O objetivo último e imediato até é a libertação? É claramente a libertação. Vamos ao princípio. O que se passa hoje na liturgia com Abraão é o seguinte: é a aliança, o pacto, vamos dizer assim, um negócio, se quiserem dizer à nossa maneira, que é feito entre Deus e a partir daquele homem. Olha para o céu, vê as estrelas, e depois Abraão vê. E depois a tua descendência será tão numerosa como o que estás a ver. E Abraão vê que isso é impossível, que ele já é idoso, já não tem filhos. Depois a terra era o deserto. E é aqui que nasce este pacto, que significa depois o pacto com o povo. Esta aliança que nós depois iremos ver ao longo de toda a caminhada do Antigo Testamento, da travessia no deserto, tudo isso, da arca da aliança, vamos dizer assim, depois vemos mais adiante com Moisés, como é de facto Deus que diz: não, Senhor, eu não deixo o povo perdido, sozinho, ele vai libertar-se. Agora, precisava deste elo forte, e foi a figura de Abraão, digamos, um homem à prova de fogo na sua fé. Neste gesto que nós já vemos aqui, neste sacrifício que ele já faz, digamos, isto era um ritual também, como é sabido, pagão até, de cortar o animal ao meio e passar para fazer um pacto, e Abraão faz isto pela fé, sem executar fisicamente esse passo. Diz o texto, Abraão acreditou. Acreditou. Isto é a especialidade dele, isto é o que ele nos transmite de uma maneira muito forte, é de facto a fé, e eu diria contra todas as evidências. Só há uma
que é Deus, o seu Deus, a quem ele acredita, e nós veremos depois até ao extremo que vai este desafio à sua própria fé. Mas é o arranque fortíssimo para os passos de libertação que se vão seguir. E são frases que estão nesta primeira leitura de Gênesis 15, e é um texto fundante. É a partir daqui que toda a caminhada se processa depois. Exatamente. Eu não queria repetir assim algumas coisas que o Padre Rego já disse muito bem, mas o texto aponta-nos dois momentos. É verdade que fala da aliança, é verdade que fala tem a expressão Abraão acreditou, mas há uma organização do texto. Portanto, em primeiro lugar, nós temos um diálogo muito bonito entre Deus e Abraão. É muito pessoal, não é? Há um primeiro momento muito pessoal. E usa-se até nesta palavra acreditar, que, enfim, é um bocadinho, não é concreta, o hebraico é muito concreto, o que lá está é afirmou-se, não é? É com a raiz que vai dar depois também a palavra amém, aman, este verbo que significa está afirmado, não é? É muito curioso que Deus coloca perante a imensidade de um céu cheio de estrelas, diz se ele puder contar, assim será a descendência, e de imediato nos diz que Abraão firmou-se naquela promessa de Deus. E só a seguir, então, é que vem o rito da aliança. Talvez para nos mostrar um pouco que a aliança vai surgir, pressupõe um ato de confiança do ser humano, não é? E depois temos o rito da aliança, que é muito curioso. Abraão prepara tudo como Deus lhe diz para preparar, mas depois adormece, não é? E depois o rito só se consumava quando os dois que faziam o pacto, a aliança, as duas partes, passavam pelo meio dos animais. E só Deus é que passa com o fogo ardente. Há aqui também uma intencionalidade muito grande do autor para explicar a gratuidade desta aliança. É incondicional e gratuita da parte de Deus. O Abraão nem sequer fez a sua parte, quer dizer, é totalmente dom de Deus. E a caminhada da Quaresma abre também com estes traços, sem dúvida, do ato de confiança do ser humano, mas também do dom gratuito e condicional de Deus. Deus entra, não é, nesta caminhada da história humana, entra no nosso caminho quaresmal também. Deus está no nosso caminho quaresmal com estes traços da gratuidade e do amor incondicional. Acho que é muito importante irmos percebendo esta subtileza de Deus na sua narrativa, com pequenos pormenores que, obviamente, dentro daquela cultura tinham um significado, e nós hoje, sem estarmos, digamos, armados em altíssimos técnicos, temos de nos aproximar dessa linguagem para não extrairmos palavras soltas ou gestos soltos que não estejam integrados no seu significado. Por outras palavras, não há nada desnecessário dito na Bíblia. Texto. Nós temos de fazer uma aproximação a perceber o contexto em que estava, quais eram as linguagens que havia e como Deus é extremamente delicado, vamos dizer assim, na forma como vai, como hoje ainda faz com cada um de nós, naquilo que tem para nos dizer. E por isso, aqui no programa Eclésia, fazemos estas análises enfim, culturais, literárias. As minhas não são científicas. Mas ajudam a traduzi-las para os dias de hoje, que isso é que é necessário. Não é? Mas percebo que nós temos de sentir a palavra de Deus encarnada hoje, e temos nós de fazer essa viagem, porque nos enriquece espiritualmente com uma cultura e com uma fé que talvez hoje não abordamos da mesma forma que era neste tempo de Gênesis. E passamos, nesse exercício que fazemos, à segunda leitura que se escuta nas missas deste domingo. É retirada da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. E aí, nessa comunidade, Irmã Luísa Almendra, a comunidade dos Filipenses, há já uma experiencia-se essa dado de fé que a primeira leitura fala? Eu acho que sim. A leitura começa com uma expressão que é muito rara em Paulo. Paulo diz: sede meus imitadores. Paulo raramente se oferece como modelo. Para ele o grande modelo é Cristo. Ele é muito centrado na pessoa de Cristo, mas aqui ele coloca-se como, faz este apelo, não é? Que o imitem. E é preciso percebermos um pouco que Paulo está certamente preso, não é? Está numa situação difícil, não está propriamente numa situação, não se está a propor como um modelo de sucesso, mas até de um modelo que
de vida que trouxe sofrimento, que traz situações complicadas, como é de estar preso. Portanto, é como humilde e perseguido que Paulo se oferece aos cristãos de Filipos, aos filipenses, para serem seus imitadores. E porque o que Paulo percebe, foi avisado que havia desordens, não é, na comunidade cristã, muitos perigos de alguns que se consideravam aqueles que tinham a verdade, que sabiam, eram os perfeitos e que se colocavam na frente dos outros com muito orgulho, com muito prepotência, autossuficiência, e lançavam a confusão na comunidade. Então Paulo propõe-se a ele como modelo, como aquele que vive situações de profunda humildade e de perseguição, e avisando os outros, avisando os cristãos de Filipos que esse é que é o caminho. O caminho não é o da autossuficiência, não é o de se sobrepor aos outros, o do orgulho, de achar que se tem a verdade toda, de prepotência. Ser inimigos da cruz de Cristo, como fala o texto. Exatamente, que ele depois sintetiza nessa imagem muito bonita, procedem como inimigos da cruz de Cristo. Mas o que é isto, ser inimigos da cruz de Cristo? É aqueles que não se abrem ao dom da vida, não é, de si mesmos, mas se colocam como eles os senhores da vida. O seu comentário, para António Rega, este texto, é afinal o exercício de cada caminhada, de cada quaresma, e enfim, e que ultrapassa esse tempo também. E que se situa numa circunstância concreta. Paulo está na prisão, pensa-se que em Roma. Os cristãos da comunidade de Filipos é quase a sua predileta, onde ele, digamos, vaza mais os seus afetos, porque eles ajudam muito. Enfim, há uma relação em toda a carta aos Filipenses de grande afetividade. E esta carta tem duas partes. Tem uma parte que parece pedir, como diz a irmã Luísa, para que sejam seus imitadores, mas depois percebe que há ali confusões na comunidade. Quais são? São os chamados judaizantes, portanto, os não vêm os não gregos, que estão a armar, a querer impor aos outros os rituais judaicos. E isso perturba, estão completamente desorientados. E é aí que Paulo é muito duro, talvez das vezes que ele é mais duro, a dizer que esses senhores tenham juízo, que quer pô-los na ordem e quer tranquilizar a comunidade. E depois acaba, de facto, também com uma referência outra vez a um grande afeto por essa comunidade. Permaneçam firmes, caríssimos, minha alegria e minha coroa. Quer dizer, Paulo revia-se muito nisso. E penso que esta caminhada que nós fazemos tem muito a ver com estes sobressaltos da própria Igreja, do próprio mundo, dos próprios grupos, das desorganizações que às vezes se propagam dentro das comunidades, e precisamos também sentir esta firmeza, esta confiança para prosseguirmos com alegria enfim, a nossa viagem quaresmal. Mas há uma coisa muito bonita que é a repetição desta expressão permanecei firmes no Senhor, com que termina o texto, que vai fazer uma ponte muito bonita com a primeira leitura. Abraão acreditou ou permaneceu firme no Senhor, e agora Paulo é um outro tempo da história, é uma outra realidade. Temos o povo de Israel, agora temos o novo povo de Israel, que são os cristãos, e Paulo a dizer permanecei firmes no Senhor. Há uma continuidade aqui neste permanecer firmes em Deus, ver a fé como um firmar-se em Deus, não é? E não em si mesmo e nas suas... Eu permitia-me fazer uma referência ao que disse a irmã Almendra no princípio da palavra que Abraão disse, Amém. O Amém, no fundo, é uma palavra que os cristãos já dizem de uma forma, por vezes, tão solta e tão desapercebida. Já se diz Amém por tudo e por nada, dá a impressão que é apenas uma reverência irracional. Ora, a palavra Amém, esta palavra é muito importante nas nossas vidas, ou seja, o sim que nós dizemos a Deus, o sim que nós dizemos em comunidade, ou então o confirmar, o firmar, que no fundo é tudo o que ela está a dizer, e que parte aqui de Abraão. Eu julgo também uma boa lição para a persecução da nossa quaresma, porque esse Amém depois vai ser dito também
no próprio batismo, não é? E no próprio credo. E em muitas orações que são respondidas apenas com essa palavra, mas com essa palavra se entra num todo. Referenciar a tal experiência de Abraão, de facto, é profunda. Agora, para fazer um eco, também que eu acho que é bonito as pessoas saberem, às vezes digo aos meus alunos, quando estudamos esta raiz hebraica desta palavra, que há um padre da igreja, penso que é Santo Ambrósio, se não estou em erro, que dizia, quando os primeiros cristãos diziam Amém, até as paredes das igrejas vibravam. Não é? Tal era o Amém, era sentido e acreditado e tinha significado. Hoje ele perdeu um pouco de significado para nós. Diz muitas vezes, não é? É a palavra mais pequena e talvez das mais fortes que nós usamos na liturgia ainda hoje. E na liturgia deste domingo vamos ouvir um texto, o texto do Evangelho, que é retirado do capítulo 9 do evangelista Lucas, onde se apresenta um acontecimento, um episódio, que por certo terá um significado catequético, teológico. É esse episódio de Jesus que subiu ao monte com Pedro, João e Tiago, e aí Jesus transfigurou-se. O que é que quer dizer essa palavra, irmã? Olha, eu por acaso estive assim um bocadinho a pensar sobre isto. Nós normalmente definimos este episódio da transfiguração. O que é isto da transfiguração? Porquê que Jesus terá... Porque esta narrativa, porque é que Jesus terá transfigurado? Qual é o significado em toda a dinâmica da narrativa deste texto de Lucas e dos outros textos também de Evangelho? E eu fui ver um pouco, sem ter a pretensão de fazer grandes estudos filológicos da própria palavra, transfigurar, não é? Figurar para além de, não é? Figurar através de, não é? O que é que está aqui a querer ser dito para além de? O que é que Jesus quer mostrar para além de, ou através de, não é? Do que aconteceu? Na verdade, nós temos aqui a situação, todo o texto está também ele sobrecarregado de imagens bíblicas que já vêm anteriores, desde esta subida ao monte, depois a própria, o aspecto do rosto que se muda, as vestes ficam resplandecentes, de uma brancura refulgente. Portanto, há aqui todo um revestimento de linguagem. Mas nós sabemos que, por um lado, os discípulos, neste capítulo 9, há muita coisa que Jesus já disse aos discípulos, já lhes falou, eles já conhecem que ele é o Messias, já o expressaram, já sabem que esse messianismo passa, é pela cruz que passa. Portanto, qual é a novidade, não é, aqui de Jesus transfigurar, se já lhes tinha falado que era o Messias, já lhe tinha dito que este messianismo passa pela cruz e que os próprios discípulos deviam seguir por este mesmo caminho? Então, qual é a grande novidade que está aqui? O porquê da transfiguração? E, de facto, diz que temos que, como dizia o Padre Rego, verificar assim pequenos detalhes do texto e da maneira como Deus se revela. Diz que tudo isto acontece enquanto Jesus orava. É num contexto de relação com Deus. Portanto, a transfiguração não pode ser vista como parece que um fenómeno assim sobrenatural que aconteceu naquele momento da vida de Jesus, mas diz que é enquanto Jesus orava, não é? De facto, Jesus escolhe lugares altos para rezar. A nossa tradição popular também ficou com essa intuição. O que é certo é que enquanto ora, portanto é num contexto de relação com Deus, que Jesus mostra uma dimensão sua que já estava presente também, e Lucas tem muito, este autor, este texto que nós estamos agora a ler, já vimos com ele, lembramos o nascimento de Jesus. Lucas já sobrecarrega ali que Jesus é Deus, não é? Ali Deus encarna na história, não é? Ele tem muito essa perspectiva de dizer que Deus está presente na história, na pessoa de Jesus, Deus está presente no humano. Agora eles conviveram com esta pessoa, que é humana, e então Lucas vai tentar dizer que este humano é Deus. E então vai mostrar a dimensão divina da pessoa de Jesus. Claro que, só termino com este aspecto, claro que há aqui uma preocupação muito grande de Lucas, que os discípulos percebam desde já que esta dimensão divina de Jesus está muito associada à cruz, e por isso ele diz que tudo isto acontece, não é?
num contexto de oração, e o que Jesus fala com estas duas grandes figuras bíblicas, Moisés e Elias, quando aparecem esta glória que se manifesta de Jesus, falam da morte de Jesus, né? Que vai acontecer mais tarde. Portanto, há aqui uma relação entre a dimensão bíblica, a dimensão divina de Jesus e a morte de Jesus. Mas, no fundo, é isto, é mostrar como no humano de Jesus está o divino. Revela-se Deus. E será por isso que os discípulos dizem: Mestre, como é bom ficarmos aqui? A irmã já explicou a melhor parte aqui desta cena, mas os discípulos queriam saltar do Monte Tabor para a glória, diretamente. Estavam a ouvir aquela entrevista de Jesus com Moisés, estavam a ouvir a história da redenção, há ali referências ao êxodo, ao deserto, à terra prometida. Recordaram uma história longa do povo. E disseram: é isto mesmo, vamos ficar por aqui. E afinal, isso era o contrário, essa proposta dos discípulos era o contrário do que Jesus estava a ensinar. É que havia o caminho a percorrer, e esse caminho era o da cruz. E por isso, esta cena, vamos dizer assim, também a nuvem do Pai e a revelação do Filho, mas esta cena é bem o sinal da viagem que estamos a fazer na Quaresma e que Jesus fazia também, digamos, na ida para Jerusalém. E que passa, quer se queira e goste ou não, passa pela cruz, pela morte e pela ressurreição. É por este mistério que, no fundo, é aqui anunciado, e que Ele é o Filho de Deus. Penso que isto vem de uma forma fulminante afirmado nesta cena, e também os discípulos vão aprendendo que ainda têm de descer e subir novamente, e que não vão ficar no alto assim. É por isso que o texto fala no medo que eles sentiram? Fala no momento que eles sentiram. No medo. O medo que eles sentiram, exatamente. Ficaram um pouco perplexos com tudo aquilo, ficaram ofuscados, ficaram mas também falam da escuta e falam do silêncio. E isto também é muito significativo. Se eles passaram por essa tal confusão de querer ficar naquela glória, naquele entusiasmo, depois também há um certo receio perante isto tudo, e depois há a escuta de Jesus e há o silêncio. Esta maneira como termina o texto da Transfiguração é muito significativa. Diz que ficaram em silêncio. Há uma interiorização do texto que é muito da divindade de Jesus, que é muito importante a ser feita no silêncio e não é nas muitas palavras. E é a proposta que fazemos também. E esta experiência, já eu sei que está para terminar, estamos a terminar, mas esta experiência muito forte que eles têm vai ser muito importante para o que está para vir. Não é? Eles vão percorrer passos muito cruéis, que Jesus vai ficar certamente também ele próprio a perguntar: que pensarão eles de mim? E este momento de glória é fundamental para eles abrirem os olhos de uma vez por todas, que em qualquer circunstância, em qualquer etapa do Calvário, é o Filho de Deus, o Messias, que ali está. Uma proposta neste tempo quaresmal que vivemos. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde tivemos a oportunidade de apresentar os textos bíblicos lidos nas missas deste domingo. Desejo-vos um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.